Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía implacavelmente sobre os paralelepípedos de Petrogrado, como uma dor antiga que o céu se recusava a esquecer. Não era uma chuva suave, mas uma que perfurava casacos, que batia contra janelas com uma teimosia quase humana. As gotas caíam no chão gelado em um ritmo irregular, como uma queixa abafada. Os transeuntes se apressavam, rostos abatidos, abrigados sob guarda-chuvas negros como corvos, caminhando rapidamente em direção a abrigos aquecidos. Podia-se ouvir o farfalhar do vento nas sarjetas, os pneus deslizando na água suja e aquele assobio surdo que anunciava os primeiros ventos de um inverno siberiano. O céu, de um cinza denso, parecia pesar sobre os telhados, pesando sobre o ar e as almas. O outono, embora ainda não tivesse acabado, já dera lugar a um frio cortante, aquela mordida invisível que se esgueira por entre os botões de um casaco e busca a pele. As árvores, nuas como memórias desbotadas, estendiam seus galhos negros em direção às nuvens, como braços suplicantes. Na rua na Berezanaia, numa parte antiga e esquecida do centro da cidade, as fachadas decrépitas ainda carregavam as cicatrizes da guerra e do tempo. As placas estavam desbotadas, as venezianas retorcidas, as pedras úmidas de lembranças. Era um bairro que vivia à margem, congelado numa espécie de melancolia permanente. Em meio a essas paredes desgastadas, erguia-se uma loja singular, um vislumbre de ternura num ambiente hostil. Vete e Tichina, flores e silêncio. A placa pintada à mão tremia ao vento, mas a janela brilhava com um brilho sutil, aquecido pela luz amarela de uma velha luminária pendente. Lá dentro, as flores pareciam resistir à feiura do mundo. Buquês de peonias, lírios e margaridas secas formavam um afresco frágil, quase sagrado. Entrava-se nele como se entra numa igreja com reverência. Atrás do balcão de madeira bruta, Anatoly Vassievich Morozov, um homem de corpo esguio, arrumava peonias murchas. Não gostava de jogar flores fora. Para ele, mesmo meio morto, elas ainda carregavam mensagens. Uma lembrança, um perdão, uma promessa nunca cumprida. Suas pétalas amassadas lembravam-lhe as páginas de um livro antigo que se relê, mesmo que rasgado. Anatoly administrou esta loja por 30 anos. Ele viu o bairro mudar, as pessoas irem embora, os prédios serem vendidos, mas ele permaneceu. Era o seu santuário. Desde a morte de sua esposa, Catarina, ele encontrara nas flores uma linguagem mais honesta do que as palavras dos homens. Viúvo, sem filhos, morava num pequeno apartamento acima da loja, seguindo o ritmo das estações e das flores. Todas as manhãs, descia como um padre desce ao altar. Cada gesto, podar um caule, umedecer uma pétala, era uma prece silenciosa. Mas naquela noite, algo mudou. Lá estava ele. Sentado contra a fachada, os joelhos enfiados sob um casaco rasgado, encharcado como um pano esquecido. Dmitri Nikolaev, um rosto que a rua conhecia bem. Vazio, ressecado pelo frio e pelas noites intermináveis, parecia ausente e presente demais. Você o via sem vê-lo. Um homem que havia parado de acreditar que ainda era possível olhá-lo nos olhos. Ele não implorava. Simplesmente ficava sentado ali, sob o toldo da loja, todas as noites, enquanto você retorna a uma lembrança reconfortante. Os comerciantes locais o expulsaram 1000 vezes. Alguns o insultaram, outros o ignoraram. Anatoly, porém, não disse nada. Nunca o convidou, mas também nunca o rejeitou. Ele entendia o silêncio. Ele o reconhecia. Havia se casado com ele há muito tempo. Mas naquela noite, nos olhos de Dmitri, havia algo mais. Uma mistura de angústia e vergonha. Não a vergonha de ser um sem-teto. Não, ele já havia superado essa vergonha há muito tempo. Mas a vergonha de não ter mais abrigo para sua alma. De não ter mais um lugar onde seu nome fosse pronunciado. Anatoly sentiu um peso no peito. Não era pena. Era algo mais antigo, mais visceral. Um reconhecimento silencioso. Um cansaço compartilhado. Então ele saiu sem casaco nem guarda-chuva. Seus sapatos ficaram molhados imediatamente, mas ele não prestou atenção. Ele segurava um molho de chaves na mão. Você quer dormir dentro de casa? Ele perguntou simplesmente. Dmitri o encarou, incapaz de responder. A chuva escorria por suas bochechas, indistinguível de suas lágrimas. Não tenho nada para roubar, ele finalmente sussurrou, sua voz tremendo como o fio de uma aranha. Não tenho nada a perder, respondeu Anatoly, com aquela calma crua que silencia as tempestades. Ele entregou as chaves a ela. Você entra, tira a roupa molhada e dorme no quarto dos fundos. Não toque em nada, exceto nas orquídeas. Elas são como eu, frágeis e caprichosas. Dmitri pegou as chaves com mãos hesitantes, como se estivessem queimando.
agarrou-as com força e entrou. Naquela noite, pela primeira vez em talvez uma década, dormiu seco, cercado pelo leve aroma de flores murchas. E ele chorou, silenciosamente, como se chora quando não se está mais acostumado a existir. Petrogrado, como todas as grandes cidades, tem suas regras tácitas. As regras invisíveis que moldam o cotidiano. Os ricos vivem do outro lado do rio, os pobres se escondem em becos escuros e os sem-tetos são condenados a vagar, invisíveis, na periferia da sociedade. Homens, especialmente aqueles que carregam as cicatrizes do passado, não têm lugar atrás de um balcão. Um sem-teto não se torna vendedor, um velho não confia em um estranho, e muito menos em um homem que perdeu tudo o que era. Mas Anatoly não se importava. Ele havia passado a vida ignorando as regras tácitas do mundo ao seu redor, preferindo ouvir o silêncio das flores e das almas. Ele vira homens de todos os tipos entrarem em sua loja, buscando consolo na beleza frágil das pétalas. Mas Dmitri não era como os outros. Parecia não pertencer àquele lugar. Anatoly sabia disso, mas não conseguia ignorar o que via nele. Um homem quebrado, mas ainda não destruído. Um homem que, apesar de tudo, carregava consigo um resquício de dignidade que nem a chuva nem a pobreza conseguiram apagar. Ele fez algo impensável, mandou imprimir um distintivo. Dmitri Nikolaev, assistente florista. No dia em que Dmitri usou aquele distintivo, algo indescritível mudou na atmosfera da loja. Os clientes que até então cruzavam a porta ignorando sua presença, agora o olhavam, alguns com desconfiança palpável, outros com curiosidade distante. Olhares furtivos, murmúrios, perguntas sussurradas nos ouvidos dos vizinhos. Mas pela primeira vez, Dmitri se sentiu visto, reconhecido. Não como um homem a ser deixado de lado, mas como alguém que pertencia a este mundo, mesmo que fosse um mundo de flores e silêncio. Alguns clientes se viraram em desaprovação. Um morador local, um lojista nervoso, ergueu as sobrancelhas e perguntou rispidamente: "Você é responsável pelas flores aqui?" Dmitri respondeu simplesmente com as mãos trêmulas mas firmes: "Sim, eu cuido disso." Mas uma senhora idosa, frequentadora assídua da loja, Ludmila Andreevna, a velha senhora que sempre escolhera violetas e peonias, observava Dmitri com um olhar penetrante. Observou-o longamente, buscando em seu rosto marcado pela vida algo que compreendesse, algo humano. Inclinou-se em sua direção, as rugas do rosto se aprofundando em um sorriso cansado, mas sincero, e fez uma pergunta que nenhum cliente jamais ousara lhe fazer. "E você, rapaz, qual é a sua flor preferida?" Dmitri, surpreso com a pergunta, não respondeu de imediato. Vasculhou suas memórias, os fragmentos do que havia sido antes de tudo aquilo. Então sussurrou com a voz suave e cheia de significado: "O lírio, porque ele cresce até em pântanos." Lyudmila sorriu ternamente, um sorriso de um passado distante, e comprou um buquê de lírios. Um gesto simples, mas que era mais do que uma troca comercial. Era o reconhecimento de sua humanidade, e esse reconhecimento fez mais bem a Dmitri do que todas as palavras que ele ouvirá desde o seu colapso. Uma noite tempestuosa enquanto a chuva batia na janela, Anatoly e Dmitri compartilhavam uma sopa quente na sala dos fundos. As chamas do fogão dançavam no silêncio, e o cheiro do caldo aquecia o ambiente. Dmitri, com os olhos baixos para a colher, finalmente quebrou o silêncio. Ele nunca havia contado sua história para Anatoly, mas, naquela noite, as paredes pareciam estar ouvindo. "Eu era professor de história." Dmitri começou com a voz rouca. "Eu era casado, tinha uma filha. Era outra vida. Depois, houve o acidente, o carro, o álcool, a prisão. E tudo desapareceu da noite para o dia. Perdi tudo. Minha família, meu emprego, minha dignidade." Anatoly ouviu sem interromper. Não disse nada, pois sabia que nenhuma palavra poderia consertar o que havia sido quebrado. Mas colocou a mão gentil e firme no ombro de Dmitri, como uma âncora na tempestade. "Não sou mais ninguém, Anatoly Vasilievich." Dmitri abaixou a cabeça envergonhado. Anatoly, num tom quase paternal, respondeu sem um pingo de julgamento: "Você cuida de peonias como ninguém. Você é alguém. E você está viva." Essas palavras, ditas com simplicidade, ressoaram no coração de Dmitri mais do que todos os sermões que ouvirá em sua vida. Mais do que as orações inúteis, mais do que os olhares de piedade ou indiferença. Anatoly não o abandonara. Ele lhe dera um novo propósito. Poucos meses depois, Anatoly adoeceu. Uma tosse persistente. Dores no peito. Dmitri, que o vigiava como um filho, notou a fragilidade nos gestos do mentor. Mas Anatoly, sempre discreto, recusou-se a falar sobre a doença. Apenas suspirou e sorriu, como se esperasse que tudo passasse com o tempo. Mas Dmitri sabia. Ele sentia.
Anatoly não estava mais vivendo as mesmas horas. Um dia, ao vê-lo debruçado sobre um velho caderno, Dmitri correu em sua direção, preocupado. Você está escrevendo suas memórias? Anatoly endireitou-se lentamente, parecendo cansado, mas resignado. Não, minha vontade. Dmitri empalideceu, seu coração batendo forte no peito. Você vai se curar. Anatoly soltou uma risada baixa, quase amarga. Nem sempre curamos. Mas podemos transmitir. Ele olhou diretamente nos olhos de Dmitri. Quero que a loja seja sua. Não, eu nunca. Sim, você trouxe a vida de volta aqui. E trouxe a minha de volta, um pouco. Você sabe ouvir o silêncio. E é só isso que é preciso para fazer as almas florescerem. Hoje na rua na Berezanaia, a loja Tsvet e Tichina ainda está lá, repintado em azul celeste, como uma pequena explosão de serenidade na cidade agitada. Dmitri, agora sóbrio e digno, continua a compor buquês para os transeuntes. O perfume das flores flutua no ar, uma doce lembrança do que ele encontrou aqui, dentro destas paredes com Anatoly. Atrás dele, na parede, uma foto em preto e branco de um velho sorridente, Anatoly Morozov, que com um simples gesto, deu a um homem perdido a coragem de recomeçar. E algumas noites, quando a chuva começa a cair, Dmitri puxa uma cadeira de debaixo do toldo. Ele fica ali em silêncio, como se prestasse homenagem àquele que num dia chuvoso lhe entregou as chaves, e lhe deu um nome novamente.